Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui com a gente. Nós vamos começar uma série de aulas falando um pouco sobre a nossa igreja metodista. Então, para você que está chegando na nossa igreja, são aulas muito esclarecedoras. Você vai conhecer um pouco das nossas doutrinas, da nossa história e como a gente se organiza. A gente vai utilizar essa apostila aqui. Vou deixar o arquivo dessa apostila na descrição do vídeo. Faça o download, acompanhe as aulas com a sua apostila. Você pode imprimir ou na igreja você pode adquirir também uma apostila como essa. Eu quero lembrar que nós temos na nossa escola bíblica, que acontece todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, uma sala chamada Sala Descubra, onde nós temos 3 meses para visitar todo esse conteúdo aqui. Então, se você quer trabalhar com um pouco mais de profundidade esses temas, você pode frequentar a nossa escola bíblica e começar por essa sala chamada Descubra. Mas nós, nesses vídeos aqui, vamos trabalhar todo esse conteúdo apontando apenas os tópicos mais importantes para a gente fazer umas aulas bem mais objetivas e ajudar você e a todos que estão chegando na nossa igreja, tá bom? O nosso desejo é que você nos conheça, provavelmente você já está frequentando nossos cultos ou alguma das nossas células, que você se sinta muito acolhido, bem-vindo, e o nosso desejo é que você faça parte da nossa família, se torne um membro da nossa comunidade. Vai ser um grande prazer compartilhar a nossa vida cristã com você. Estamos juntos nessa jornada. E a gente vai começar a nossa apostila na primeira lição, que está lá na página de número 13, é a aula sobre pecado. Aqui na apostila já começa com um versículo que é Romanos, capítulo de número 3, verso de número 22. Então, alguns textos importantes. Romanos 3, 23. Esse texto diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Todos pecaram. A Bíblia narra essa jornada onde Deus cria todas as coisas, cria o homem desobedece e acontece uma ruptura da relação de Deus com o homem. Então, eu vou fazer um desenho simples aqui, talvez ajude você. O homem aqui embaixo, e há uma ruptura aqui. O homem, no decorrer da história, tem tentado religar, né? A religião fala, o termo religião, religar, e fala sobre isso. O homem tentando, por meio de filosofias, boas obras, a própria religião, tenta chegar a Deus, mas não consegue. Nós vamos ver qual é o único caminho para ligar o homem novamente a Deus. Mas essa ruptura é feita exatamente pelo pecado. E nós, muitas vezes, nosso senso comum, no nosso imaginário, quando a gente fala de pecado, a gente já imagina um grande pecado, talvez adultério, assassinato e outros pecados mais graves socialmente, mas aqui a Bíblia deixa claro: todos pecaram, todos herdam essa herança do pecado original, e é importante que você entenda isso, porque quando nós entendemos que somos pecadores, que somos inclinados para fazer o mal, é nesse momento que nós podemos levantar a mão e dizer: nós precisamos de um Salvador. Se nós não reconhecemos a nossa natureza má, caída, nós não precisamos de um Salvador, a gente dá conta sozinho. Então, é muito importante que você entenda que a sua condição original é de desconexão completa de Deus. E você precisa de algo para se religar ao Senhor. Nós vamos falar nas próximas aulas qual é essa solução de Deus para o homem pecador. A Bíblia tem outros versículos que nos ajudam a entender esse princípio, né, esse termo teológico, bíblico, mas nós vamos abreviar. Depois gostaria muito que você lesse na sua apostila outras referências, tá? Tem uma frase aqui de um pastor, Wayne Uber, que é uma frase bem interessante. Ele diz: quem não confessa a tentação, confessa pecado. Quem não confessa fraqueza, confessa fracasso. Nós precisamos entender essa nossa natureza e precisamos confessar. Nós confessamos a Deus e somos perdoados, tendo arrependimento, mas a Bíblia também nos incentiva, no livro de Tiago, a confessar nossos pecados e orar
uns com os outros. Nós precisamos pedir ajuda. Como ele diz, quem não confessa a tentação vai confessar o pecado. O pecado, ele é gerado a partir de algo que nasce dentro de nós. Um texto que nos ajuda a entender isso está lá em Tiago, no capítulo 1, verso 14 até o 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, esse texto também nos ajuda a entender que a nossa cobiça, a nossa natureza, ela engravida e ela dá à luz ao pecado. E o pecado, né, consumado, ele vai gerando morte. E outro texto também que frisa isso é Romanos 6, 23, que fala: o salário do pecado é a morte. Vou deixar esses dois textos aqui que eu li. Primeiro aí, Tiago, capítulo 1, 14 até o 15, e o outro, Romanos 6, 23. Um é 3, 23, o outro é 6, 23, é fácil aí de memorizar. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. E aqui Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. Não está dizendo que o salário de grandes pecados ou de pecados mais importantes geram morte, não. O salário do pecado é a morte. O pecado, então, nos iguala. Tem uma ilustração um pouco violenta, mas talvez te ajude. Imagine alguém que está andando de bicicleta, é atropelado e vem a falecer. Ele está morto. Agora imagine alguém que pula do 15º, do 20º andar. Ele vai se estatelar no chão e vai estar morto. Os dois estão mortos. Alguns estão ali com mais ferimentos do que outros, mas ambos morreram. A morte iguala, não existe mais morto ou menos morto. Não importa qual foi a causa da morte. Morte é morte. A morte nos iguala. Esse texto está dizendo que o salário do pecado é a morte. O texto de Tiago vai dizer que as nossas tentações, a nossa cobiça, a nossa identidade caída, depravada, se nós deixarmos ela engravidar, nós caímos nessa tentação, ela vai gerar pecado. E o pecado nos leva à morte, desconexão a Deus, morte espiritual. É bem importante, então, que você entenda isso. A Bíblia vai falar também em Isaías, é um outro texto aqui importante, Isaías 59, verso 2, vai dizer: as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse texto está dizendo muito claramente que Deus permanece no mesmo lugar, sentado no trono, exaltado, soberano. Mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Deus está no mesmo lugar, mas o meu pecado me afasta. Sou eu que me afasto por causa do meu pecado. A consequência do pecado é esse distanciamento de Deus, essa separação de Deus. Aqui também fala de algumas consequências, né, do pecado. 1 Coríntios 6, 9 e 10 tem um texto que cita alguns pecados, e é bem interessante a gente prestar atenção nessa lista. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, ladrões, avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, olha só como ele faz essa lista, e quando a gente vai ver os primeiros aqui que ele coloca, né, os adúlteros, os idólatras, os devassos, efeminados, sodomitas, os ladrões, não, com certeza, essas pessoas são pecadoras, mas ele coloca na mesma lista aqui, avarentos, maldizentes, pecado da maledicência, né, a gente costumeiramente, né, falando mal de outras pessoas, é a mesma lista. Então é importante a gente entender, infelizmente, temos essa tendência, né, na igreja em colocar numa escala os pecados e pensar e olhar para algumas pessoas e dizer, não, essa pessoa, por causa desse pecado, ela, puxa,
ela precisa realmente ter um encontro com Deus. Sem olhar para as nossas vidas e perceber o orgulho, a vaidade, a soberba, né, como ele coloca aqui, a avareza, a maledicência, enfim, tantos outros pecados, e a gente se considera melhor do que outros. E isso é muito, muito perigoso. Todos pecaram. A nossa condição é de separação de Deus. Você precisa entender essa sua condição, e é quando você entende isso, é que você vai entender que precisa de um Salvador, precisa de alguém. Você não consegue solucionar, pagar essa dívida sozinho. Então, já caminhando para o final, nós vamos falar com mais detalhes na segunda aula sobre arrependimento, que é realmente onde começa a solução de Deus para o homem pecador, para solucionar esse problema então. Essa é a nossa primeira aula sobre pecado. Então, aqui tem algumas perguntas para você. Existe algo em sua vida que necessita de algum arrependimento genuíno? Quando eu falava aqui, você conseguiu identificar alguma área pecaminosa na sua vida que causa separação? O que você vai fazer então a respeito disso? Qual é a postura que você precisa tomar? Nós vamos falar sobre arrependimento nessa próxima aula.